Vamos orar? Quantos querem receber uma palavra de Deus para o seu coração? Você quer receber? Eu também. E Deus já falou comigo e eu quero poder... Mas só que posso te contar um segredo? Toda vez que eu prego, Deus fala comigo de novo. Né? É uma alegria, é uma bênção. A gente recebe para se preparar e recebe quando está pregando também. Então, eu estou junto com você. Amém? Senhor, nós estamos abertos, totalmente abertos, à manifestação da sua graça, do teu poder, através da palavra. Por favor, Senhor, fala conosco, porque nós necessitamos da tua voz, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode abrir sua Bíblia em Mateus 18. Eu quero acolher você que está chegando na igreja, que veio aqui pela primeira, pela segunda vez. Deixa eu só servir uma água aqui. Nos bolsões das nossas cadeiras, a gente tem uma ficha chamada ficha de decisão. E normalmente tem uma caneta aí perto também. Para você que está chegando na igreja e talvez quer dar um próximo passo, quer se integrar, você pode preencher essa ficha e deixar com o pessoal da consolidação ali no final do culto, que a gente faça um contato com você. Tá bom? Você que está chegando à igreja e quer conhecer melhor a igreja. Mateus 18. Na semana passada, o pastor Guto pregou aqui sobre filiação, não é verdade? Sobre a nossa condição de filhos de Deus, né? E tratando isso como um empoderamento para viver o extraordinário. Não é? Nós começamos há 2 semanas atrás essa série Vivendo o Extraordinário. Se depois a gente puder projetar, depois da leitura, Vinícius, deixar projetado ali o slide da campanha, né, da série de pregações. E Deus me deu uma palavra que tem a ver com essa geração que nasce em meio extraordinário. Porque, na verdade, nós estamos falando do extraordinário, mas sempre que Deus se manifesta, o extraordinário acontece. Porque Deus não cabe no ordinário. Deus não cabe naquilo que é rotineiro, ordinário. Deus sempre quebra o ordinário e gera o extraordinário. E um lugar extraordinário para ver, redundante, né? O extraordinário é no Evangelho de Jesus, é na manifestação de Jesus, é no tempo que Jesus viveu nessa terra como homem. E em Mateus 18, Jesus nos dá algumas dicas assim, muito ricas para a gente perceber como é que vive essa geração que nasce do extraordinário. Mateus 18, acompanha comigo. Naquela hora, aproximando-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? É engraçado que sempre que a gente está diante de algo poderoso, a gente começa a descobrir como é que a gente faz para ficar grande também, né? A pergunta dos discípulos denuncia um pouco disso. Aí Jesus, chamando uma criança, colocou-se no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar, como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Amém? Eu fico imaginando a expectativa, depois nós vamos ler outros versículos, mas eu fico imaginando a expectativa dos discípulos ao fazer essa pergunta para Jesus. Quem é o maior no reino dos céus? Já que o Senhor está vindo, estabelecendo o teu reino na terra, quem é o maior? Talvez até pensando que porque essa disputa, essa pergunta não aparece uma vez só, que a resposta seria assim: é Pedro, é Tiago, é João, é você que está me perguntando, mas não é isso que acontece. Jesus quebra toda a expectativa, pega uma criança no meio da multidão, levanta essa criança e diz assim: olha, quem não se tornar como uma criança, como essa criança, não vai entrar no reino dos céus. Quem não se tornar como uma dessas crianças, não entrará no reino dos céus. E a primeira palavra, antes de dizer tornar com a criança, é quem não se converter e se tornar como uma dessas crianças. Para dizer que não há como acessar o extraordinário, viver o extraordinário de Deus, viver o reino de Deus, sem conversão, sem mudança de vida, sem um novo nascimento, sem de fato renunciar à vida velha e dizer assim: eu quero viver uma vida nova com Jesus.
Eu quero viver uma vida nova na presença de Jesus. Eu preciso de um novo nascimento. Como Jesus disse para Nicodemos, você se importa, Nicodemos, de nascer de novo? E ele fica confuso. Como é que é isso, Senhor? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer? Não, Nicodemos, é do Espírito. Precisa nascer de novo, e nascendo de novo, assumir a identidade, a forma de ser da criança. E o que a criança, irmão, tem que coloca, que Jesus quer destacar? A primeira coisa é que as crianças são humildes, não é? Pelo menos na sua primeira etapa de vida, porque depois da convivência com a gente, elas começam a aprender as coisas ruins que nós vivemos, não é? Mas você vai ver que uma criança não tem, no início da sua infância, na sua primeira infância, não tem essa disputa de saber quem é melhor, quem é mais importante. Eles não fazem diferença, eles não fazem diferença de sexo, eles não fazem diferença da cor da pele, eles não fazem diferença de nada disso, de condição social. Para a criança não tem esse negócio. Eles são humildes, eles têm o coração aberto, são quebrantados de coração, né? Tem hora que até demais, não é verdade? Que chora, que é uma beleza, não é? Tem o coração mole, qualquer coisa toca, qualquer coisa quebranta, qualquer coisa faz chorar, qualquer coisa desmancha uma criança. Por isso até que muitas mazelas e misérias são geradas na infância. Porque as marcas que são geradas na infância, elas se tornam muito profundas. Muito profundas. Discípulos que nascem de Jesus não se orgulham de si mesmos, são humildes e espelham o caráter do Pai. Espelham o caráter do Pai, que mesmo sendo Deus, se inclina para a gente. Mesmo sendo Deus, vem à nossa direção. Mesmo sendo Deus, sonha com a gente. Sonha com a nossa vida. Se a gente quer viver o extraordinário, a gente precisa assim se converter, mudar de vida, e conversão é literalmente pegar uma nova direção. Precisa de conversão, não tem jeito, converter e assumir a humildade típica das crianças. E quem é humilde é também ensinável. Quem é humilde tem fome, sede pelo aprendizado. Tem fome e sede por descobrir o novo, por perceber o que Deus tem a fazer. Você já viu como é que as crianças são ávidas por aprender? Como elas estão sempre atentas e como elas aprendem rápido? Não é? Seu filho já deu aula de como usar seu celular? Não. Hein? Já? Né? Você já percebeu como eles são ávidos? Né? E tem uma geração aí que vem e eles aprendem tudo tão rápido, né? A criança, antes de falar, já está fazendo assim, ó, né? Antes de falar, já está aprendendo a mover as coisas com o dedo. Eles são muito rápidos em aprender, porque há na alma, no coração, uma sede por aprender. A gente normalmente não aprende, não é porque tem dificuldade cognitiva, porque tem dificuldade de aprender, é porque às vezes a gente não quer aprender, a gente não quer viver o novo. Está bom demais do jeito que eu estou, está bom demais na vida que eu já estabeleci, chega. Chega, não precisa de... Não, já deu, estou satisfeito. Não deu não, irmão. Enquanto tem vida, tem que ter sede por aprender, tem que ter sede por crescer. As crianças são dependentes. Onde estão as mães aí? Cadê as mães? Nome doce esse, não é verdade? Hein? Né? Lá em casa, de vez em quando, diz assim, mas chama seu pai também, não é assim? Hein? Chama teu pai também, não é assim? Né? Porque criança é dependente. Ela depende de socorro, ela depende de provisão, ela depende de atenção, ela depende de carinho. Ela depende que alguém diz assim, você já viu criança, quando começa a falar, ela diz assim, olha aqui, pai, olha aqui, mãe. E às vezes a gente está no celular, né? Olha aqui, pai, olha aqui, mãe, porque ela quer ser vista por você, ela depende da sua aprovação, ela depende do seu incentivo, do seu impulso. Discípulos que nascem no extraordinário de Deus e vivem o reino de Deus, são discípulos que estão sempre olhando para o Senhor e dizendo assim, olha para aqui, Jesus, está legal do que eu estou fazendo? Está bom? É isso mesmo? É desse jeito que o Senhor quer? O Senhor aprova o que eu estou fazendo? Entende? Crianças espelham o caráter
do Pai. Do Pai amoroso, porque elas estão sempre olhando para o Pai. Esse Pai que diz assim, você é meu filho amado em quem tenho todo prazer. Esse filho olha para ele e diz, o Senhor é meu Pai, eu quero ser como o Senhor, eu quero aprender do Senhor, eu quero desfrutar da tua presença. É interessante que religiosidade não combina com esse princípio. A religião, ao contrário de uma vida de humildade e quebrantamento, ela é especialista em resolver problemas. A religião responde todas as perguntas da nossa existência. A religião quer deixar tudo resolvido, arrumadinho, tudo certinho. Deus é assim, Deus faz assim, Deus se move assim, você se comporta assim, e coloca tudo numa caixinha. E aí a gente fica satisfeito com as nossas respostas religiosas, diz pronto, basta eu saber dessas coisas que dá tudo certo. Se eu for um bom religioso, vai dar tudo certo. Só que o reino de Deus não combina com isso. Reino de Deus é essa coisa em movimento, dinâmica, que está sempre se mostrando, que está sempre se revelando, que por mais que a gente conheça, tem mais para mostrar, tem mais para se revelar. Então a geração que vive extraordinária é uma geração que se parece com o Pai, mas que tem o coração e o caráter de uma criança. A segunda coisa, o segundo princípio, está logo em seguida, no versículo 6. Diz assim, qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. É interessante. E depois, no versículo 10 ao versículo 14, vai falar da ovelha perdida. E vai dizer que Jesus se importa com o perdido, que Jesus vai atrás do perdido. O versículo 14 vai dizer assim, assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que se pereça um só desses pequeninos. O segundo princípio, irmãos, que a geração do extraordinário é uma geração que vive em santidade. Você pode dizer para o teu irmão assim, Deus está chamando a gente para viver em santidade. Fala para ele. Deus está chamando a gente para viver em santidade. É interessante que quando Jesus vai falar de santidade, ele conecta essa relação de santidade com a preocupação com os pequeninos. É interessante isso. Porque você vai ver o Senhor dizendo, sede perfeitos como eu sou perfeito. Deus diz para Abraão assim, anda na minha presença e ser perfeito. Não é? Mas Jesus aqui está dizendo o seguinte, olha, abandone o pecado. Não negocie com o pecado. Porque se vocês fizerem pecar um desses meus pequeninos, vocês vão sofrer as consequências disso. Era melhor morrer do que isso. Olha, cuide do pecado, preste atenção no pecado, rompam com ele. E aí faz aquela coisa que parece para nós extremamente radical. Olha, se o teu pé te faz tropeçar, arranca ele fora. E é claro que o texto não é para ser lido literalmente. Mas o texto está dizendo o seguinte, não negocie com o pecado. Não negocie com aquilo que você sabe que é desobediência a Deus. Não adianta, queridos, a gente vestir uma roupa de religiosidade, de espiritualidade, se nós continuarmos tratando o pecado como algo que cabe dentro da nossa vida. Porque quando a gente escolhe negligenciar a palavra de Jesus e não vive em santidade, além de trazer um dano terrível para a nossa própria vida, a gente acaba entrando e escandalizando e trazendo problema para a vida daqueles que Jesus ama, que são os perdidos, que são os pequeninos. A maior razão da igreja ainda não ter cumprido o seu papel no Brasil e na nossa cidade não é por falta de pregação do Evangelho, é por falta de testemunho dos crentes.
Nós somos o estado mais evangélico do país. E nem por isso somos o melhor estado, nem por isso temos o melhor testemunho. A gente precisa tomar uma posição séria em relação ao pecado. Nós cantamos aqui, não sei se foi hoje, agora à noite, ou se foi de manhã, que a gente detesta o pecado, que a gente abomina o pecado, mas ama o pecador, mas abomina o pecado. Ou seja, não dá para fazer acordo com o pecado. Buscar uma vida de santidade em favor dos perdidos. É por isso que eu costumo dizer que a melhor maneira para poder viver em santidade é fazer discípulos. Porque você não vai fazer discípulo se você não tiver uma vida de santidade. Para fazer discípulo, você tem que orar por ele, você tem que ser exemplo, você tem que ser modelo, você tem que ser referência. E por isso que não é também nada incomum pessoas que com o passar do tempo, a sua vida vai se tornando estéril. E se for fazer uma análise mais profunda, tem coisas guardadas que quando a gente fala de pecado, a gente pensa logo em imoralidade. Não. Tem muita gente correta que nem é cristão, gente. Tem muita gente que tem uma vida moral e uma conduta ética que nem conhece a Bíblia. Porque, de certa forma, os valores cristãos se espalharam pelo mundo. O mundo ocidental, a base de valores que dá, pelo menos até o último século, era cristã. Está desmontando tudo, porque a igreja se faz presente, ou esses valores vão se perdendo ao longo da história. Mas os avivamentos do século XVIII, tanto na Europa, como na Inglaterra, como nos Estados Unidos, deixaram uma base estabelecida de valores cristãos. A questão é, viver em santidade não é só um mandamento, não é só um dever, é uma consequência natural dessa vida no extraordinário. Porque eu me encontro com Jesus, Ele se importa comigo, e Ele toca nas minhas feridas para curar, Ele me adverte dos meus pecados para arrependimento. Quando a gente começa a falar de pecado na igreja, a gente logo se sente acusado, agredido, alguém está apontando o dedo para a gente. Não é isso. Jesus nos chama a uma vida de santidade, porque se quando eu assumo a identidade das crianças, eu espelho o caráter do Pai, quando eu vivo uma vida de santidade, eu estou espelhando a vida de Cristo, que reina e é Senhor na minha vida. Entende, queridos? E não tem como viver em santidade de novo, se não for por Jesus. Se não for por uma experiência de transformação, de encontro, de conversão diária com Jesus. Já faz tempo que eu aprendi que o melhor pastor, que a melhor igreja, no sentido de organização, de proposta, de estrutura, é incapaz de convencer um pecador e de levar um pecador ao arrependimento. Quem leva o pecador ao arrependimento é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. E você ouve a voz do Espírito e decide se vai andar ou não na presença de Deus. A questão é, escolher ou não andar na presença de Deus é uma decisão sua, mas as consequências, nós não temos controle sobre elas. Nós não temos controle sobre elas. Uma coisa ou outra frutifica. Ou a santidade gera fruto para a vida, ou a desobediência gera fruto para a morte. Queira ou não. Queira você ou não. E aí nós precisamos, para viver o extraordinário, para andar no extraordinário, a gente precisa escolher viver uma vida de santidade. A gente precisa escolher renunciar ao pecado todo dia. E é interessante, eu já li Mateus muitas vezes, mas eu nunca havia percebido essa conexão, ou talvez não me lembrava dela, gradativa que Jesus vai fazendo. Porque no versículo 15, se você perceber, Jesus vai falar de um tema-chave central para a gente, que são os nossos relacionamentos. Olha o que é que diz o versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, o que é para fazer? Vai, arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não atender, diz-o à igreja. Se recusar ouvir também, a igreja considera como gentil e publicano. Né?
Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não, te digo que até 7 vezes. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Nós estamos falando de reino de Deus. Jesus começa dizendo assim: quem não se converter, não se tornar como uma criança, não vai viver o reino de Deus. Jesus está dizendo assim: vive em santidade. E a Bíblia vai dizer: porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A palavra também diz: amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e o seu próximo como a ti mesmo. Viver o extraordinário passa por construir relacionamentos saudáveis. E, meu Deus, como a gente acumula problema mal resolvido na vida da igreja. E não é da igreja, prédio. Entre a gente. Não é? Como a gente, às vezes, permite que coisas que podiam ser resolvidas rapidamente, só com liberado perdão. Vai na paz, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Mas a gente guarda picuinhas, problemas mal resolvidos, que gradativamente vão gerando para nós uma aniquilação do propósito profético que está sobre a nossa vida. Por que Jesus fala de maneira tão profunda, tão séria, a respeito dos relacionamentos? Porque tem duas promessas vinculadas a isso. A oração do Pai Nosso, lá em Mateus, diz assim: se vocês não perdoarem aqueles que ofenderam vocês, vocês também não serão perdoados. Então, mais uma vez, é uma condição para pertencer. Então, fala com o teu irmão: se não me perdoar, está enrolado. Fala com ele. Está enrolado. É melhor perdoar, irmão. É melhor perdoar. É melhor. Porque se não perdoar, a Bíblia diz que também não tem perdão para você. E não sou eu que estou dizendo. Está lá na oração do Pai Nosso, Mateus, não é? Capítulo 6, não é isso? Mas olha o que está aqui, olha a motivação de Jesus. Versículo 18, Jesus diz assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que vocês ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. E o que vocês desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. Olha o que Jesus está dizendo. A comunhão de vocês é tão poderosa que, se ela for verdadeira, vocês vão orar e o extraordinário vai acontecer no meio de vocês. Se a comunhão de vocês for intensa, profunda e autêntica, vocês vão orar e as coisas vão acontecer. Sabe por que muitas vezes a coisa não acontece? Porque há pecado entre nós, porque há desobediência entre nós, porque há divisão no corpo. E aí fica difícil mesmo. Porque a unidade gera o ambiente favorável para o extraordinário. Você pode dizer isso comigo? A unidade gera o ambiente favorável para o extraordinário. Você crê nisso ou não? Amém? É isso. E a gente se une em Cristo, irmãos. Não é nas nossas afinidades, não é nas nossas preferências, nos nossos gostos. Não, é em Cristo que a gente dá as mãos. É em Cristo que a gente se olha olho no olho e diz assim: irmão, você é um desafio para a minha fé. Você já teve vontade de falar para alguém assim? Hein? Tem hora que dá vontade, né? Irmão, você é um desafio para a minha fé, mas eu preciso de você para ir para o céu, porque se eu não te perdoar, não vai eu nem você. Depende, né? Se ele liberou perdão, de repente ele vai e você fica. Assim, eu não, pastor, eu não. Mas você percebe, querido? Ó, unidade gera ambiente para o extraordinário. A segunda coisa que Jesus diz aqui no versículo 20, olha que promessa maravilhosa.
Eu quase todas as vezes que eu me reúno com a minha célula, eu trago essa promessa em evidência. Uma dica aí para os líderes de célula. Coloca lá na parede da sua casa, bem grande, né, esse versículo 20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A gente tira esse texto do contexto e acha que é assim. Juntou 2 crentes e Jesus está lá. Não é disso que o texto está falando, não. O texto antes falou de como trata o irmão que peca com você, que tal. E aí diz, se 2 ou 3 se reunirem no meu nome, eu estarei lá com vocês. Ou seja, vivam em unidade e eu vou estar com vocês. Porque eu tenho prazer na unidade de vocês. Você entende isso ou não? Amém, queridos? E aí Pedro diz assim, Senhor, tá bom, entendi, tem que perdoar. Porque Pedro está acostumado com o contexto da lei, onde pecado e ofensa têm consequência escrita e prevista. Fez isso, dá nisso. E aí Jesus introduz a noção de perdão. Tanto que para o mundo islâmico essa palavra é uma bizarrice, não existe. Porque é olho por olho, dente por dente. Entendeu? E aí Pedro diz assim, Senhor, tá bom, umas 7 vezes, tá bom? 7 é o número pleno, Senhor, tá bom? 7 vezes? Não, Pedro. 70 vezes 7. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Infinitamente, incondicionalmente, perdoe. Amém? Amém, não? Amém. A gente vai ter que dar um jeito, irmãos. Fala com o teu irmão aí, a gente vai ter que dar um jeito, nós vamos ter que dar um jeito. Alguém te feriu? Vai ter que dar um jeito. Foi mal. Não é? Às vezes a gente muda de igreja por causa de um problema de relacionamento. Eu já lidei infinitas vezes com isso. Quando a pessoa me dá consciência disso, eu digo assim, volta lá e resolve. Porque senão você vai trazer esse problema com você. Entendeu? Esse problema vai te acompanhar, por onde você for. Então, por favor, volta lá e resolve. Pede perdão a quem você tem que pedir. Libera perdão a quem você tem que liberar. Normalmente é com o pastor. Eu acho que pastor é um problema. É isso não? Não sei. Né? A pastor dá muito trabalho. Né? Mas assim, eu digo, volta lá e resolve. Volta lá e resolve. Porque quando a gente guarda uma situação mal resolvida, a gente não só carrega essa situação como um peso. Lembra aqueles desenhos que tem a bola do prisioneiro carrega uma corrente amarrada aos seus pés? Sabe? A gente não só carrega isso, como a gente acaba atrapalhando a vida das pessoas que estão à nossa volta. Porque, invariavelmente, as decisões que a gente toma para a nossa vida não afetam só a vida da gente. As decisões que eu tomo para a minha vida afetam a vida de quem está à minha volta também. Entendeu? E eu já vi gente destruir a vida sua, da sua família, porque não perdoou. Porque não perdoou. Porque ficou esperando que o outro viesse e lhe desse razão. Diga comigo assim, quem tem razão é o Senhor Jesus. Ponto. Amém, queridos? Amém. Eu vou terminar. A parábola é longa, do versículo 23 até o versículo 35, eu vou apenas mencioná-la. Jesus conta a parábola de que um homem, um rei, resolveu ajustar conta com seus servos. Eu vou começar a ler aqui. E passando a fazê-lo, trouxeram o que lhe devia 10.000 talentos. Versículo 25. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou ao Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários.
e, agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, eu vou te pagar, eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Vamos recuperar. Filhos do extraordinário, gerados no extraordinário, são como crianças, sedentas pelo genuíno leite espiritual. Vivem em santidade, como filhos de Jesus, amados de Jesus. Tem Jesus como a referência da sua vida. Relacionam-se bem e de maneira saudável, porque aprenderam que o perdão libera promessas. Amém, irmãos? Uma vida de relacionamento restaurada libera as promessas de Deus sobre a nossa vida. E, finalmente, vivem graciosamente. Você pode me ajudar a dizer para o teu irmão assim: ó, você foi chamado para ser cheio de graça. Fala para ele. Você foi chamado para viver uma vida cheia de graça. Cheia de graça. Você sabe o que é ser gracioso? Qual é a expressão mais fundamental da graça? Graça é o quê? Favor imerecido. Favor não merecido. Você já parou para pensar que muitas vezes nós não usamos com os outros o mesmo critério que a gente usa com a gente mesmo? Quando a gente falha, quando a gente erra, a gente diz assim: puxa, você podia entender, me dá um desconto. Ó, eu estou passando por essa situação. Me dá um desconto. E aí, né, a pessoa normalmente dá esse desconto para a gente. Mas quando erram com a gente, diz assim: não, você sabia, combinado não sai caro. Quem mandou não prestar atenção? Bem feito. Agora resolve. Te vira, que tu não é quadrado. Isso entristece o coração de Deus. Isso entristece. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe a única coisa que Deus espera da gente? Que a gente use com os outros da mesma graça que nos alcançou. Amém? Você já precisou de perdão alguma vez na sua vida? Já? Quem já precisou de perdão aqui? Já. Você já precisou de paciência? Alguém já precisou ter paciência com você? Não? Hein? Ah, já, tenho certeza. Hein? Alguém precisou ter paciência com você? Alguém já precisou caminhar mais uma milha com você ou não? Já ou não? Então dilata a tua caixa de graça aí, pelo amor de Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Escolha amar. Ofereça à pessoa a oportunidade de caminhar mais uma milha. Não é? E de desenvolver uma vida nova, transformada. É claro que se ela quiser, não é? Se ela não quiser, você não pode fazer nada a não ser perdoar e deixar que ela viva a vida que ela quer viver. Não é? Mas fora disso, seja gracioso. Seja gracioso. Porque uma vida graciosa alegra o coração do Pai, que nos deu tudo de graça. E mais uma vez, cria um ambiente favorável para o extraordinário. Sabe, irmãos, Deus está nos chamando a um outro nível de fé. Deus está nos chamando a um outro nível. Uma vida de crianças, uma vida de santidade, uma vida de relacionamentos restauradores, transformadores e uma vida cheia de graça. Isso já vai ser extraordinário. Isso já vai ser extraordinário. Simples e extraordinário. Os milagres vão ser consequência natural. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: os sinais acompanharão aqueles que creem. Você crê nisso? Os sinais acompanharão aqueles que creem. Então eu quero te convidar a ficar em pé, vou convidar o Ministério do Louvor para me ajudar.
queria que você fechasse seus olhos. Essa não é uma mensagem emocionante, sabe? Não. Essa não é uma mensagem daquelas de sacudir o prédio, também não. Mas é uma mensagem chave. Aí eu me lembrei de um irmão cantor. Você pode escolher que tipo de chave, né? Ou se é uma chave que abre uma porta, ou se é uma chave de fenda, que vai apertando, apertando, apertando. Você que decide. Se você quiser se submeter, vai ser uma chave que abre uma porta. Senão vai ser chave de fenda. Vai te apertar mesmo. Porque não tem como fugir dessa palavra. Porque é a palavra simples, bíblica. Eu não fiz mais do que contar e repetir o que está escrito. Mas é tão essencial para viver o extraordinário de Deus. Tão fundamental. Assim como aprender a andar. Assim como aprender a dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras. Precisa se converter. Eu, às vezes, me defronto com alguns membros de igreja que eu não tenho dúvida que ainda precisam se converter. Sabe? Conhece muito de Jesus, falta conhecer Jesus de verdade. Se converter e se tornar como uma criança. Criança. Pessoas que têm vivido uma vida dúbia na casa de Deus. Enquanto você está aqui, você levanta a mão, dá glória a Deus. Mas não está honrando a palavra. E não é porque você está num processo de libertação. Algumas pessoas assimilaram a vida dupla. Tem muita gente nova convertida aqui. E eu quero te dizer, querido, é assim mesmo. Você vai lutando contra o pecado. Hoje você vence um, amanhã você vence outro. Então não é para você sair pesado daqui, não. Mas se você pecar, você tem que se arrepender, entendeu? E tem que levar a sério o pecado que você cometeu. E dizer assim, Deus, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais essa... Tem que mudar de vida. Porque senão a gente vai se acostumando com um padrão dúbio. Mas não desiste de Jesus, não, porque ele não desistiu de você. Pessoas que estão na casa do Senhor, mas que não falam com seus irmãos. Que guardam rancores na alma. Hoje é dia de conserto. Hoje é dia de conserto. E se você precisa de conserto, querido, eu quero te convidar a sair do seu lugar com o coração quebrantado e vir ao altar de Deus, dizer, Senhor, eu quero me render à tua presença. Eu quero viver esse conserto na tua presença. Pode vir, em nome de Jesus. Longe do teu abraço, Senhor. Quero ser como criança.